todas. Eu me chamo Thaisa, eu sou aluna do primeiro ano do mestrado do PGCA. E o que eu vou apresentar hoje é o meu projeto de pesquisa, ainda está em construção. E é o meu primeiro esforço de apresentar o meu projeto para as pessoas. Então, espero que seja produtivo hoje e a gente consiga dialogar a respeito. Eu vou contar um pouco sobre o interesse da pesquisa e como eu venho pesquisando. Antes do processo de seleção do mestrado, eu encontrei uma página na internet, Artemis, que trabalha com direitos sexuais e reprodutivos e em violência doméstica, entre outras coisas, uma postagem falando sobre esterilização feminina, em que as mulheres precisavam pedir o consentimento do cônjuge para realizar o procedimento. E por um espanto meu, eu fiquei bem assustada, eu não sabia que isso estava previsto em lei. E aí eu fui pesquisar a respeito. E quando eu fui procurar a lei, eu vi que era uma lei recente, foi regulamentada em 1996, a Lei do Planejamento Familiar. E conversei até com o Bonet antes de tentar o processo seletivo, que eu tinha interesse em pesquisar. E aí, em seguida, eu fui numa consulta à ginecologista, e ela perguntou sobre os meus interesses de pesquisa e eu falei, não, eu gostaria de pesquisar a esterilização feminina, mas é uma ideia bem inicial. E aí ela virou pra mim e disse, não, eu já fiz muitas esterilizações sem as mulheres saberem, porque afinal, eu fiz um bem pra elas. Tenho um monte de filhos, eu fui lá e laqueei. E aí aquilo me impressionou muito. E aí em seguida eu comecei a pesquisar. E aí o meu interesse de pesquisa é entender as representações e as práticas dos médicos e das pacientes a respeito do procedimento. Como se eles operam, se eles são orientados pela lei, como é pensado o corpo feminino, o que eles pensam a respeito de planejamento familiar. E aí, para isso, é fundamental compreender quem são esses atores, para entender suas representações e suas práticas, sejam as suas trajetórias de vida, marcadores de classe, gênero, raça, etc. E eu pretendo realizar a pesquisa em um centro municipal de saúde. Eu estou em contato com 2 locais, talvez eu consiga fazer a pesquisa em 2 locais, um na zona norte do Rio, na Pavuna, e um em Rio Comprido, no Centro Municipal de Saúde. Para vocês entenderem, eu vou trazer mais ou menos um panorama de como se estabeleceu a necessidade da criação da lei. A lei foi implementada, a professora Andréa Moraes, do Serviço Social, a antropóloga Andréa Moraes, ela também tem pesquisado sobre esterilização feminina. E, baseado nisso, eu tive algumas leituras de alguns artigos que ela publicou recentemente, e ela diz que, a partir do processo de redemocratização do país, na década de 80, surge um debate de determinar ou não o crescimento demográfico como um problema nacional. E aí, inúmeros atores pautaram o debate, sejam os demógrafos, a igreja, o movimento feminista, os médicos, os militares. E também a imprensa, secundariamente a imprensa, os ministérios, o Congresso Nacional. A Andréa Moraes cita, no texto dela, um autor chamado Delcio da Fonseca Sobrinho, que diz que até a ditadura militar o Brasil não tinha desenvolvido nenhuma política específica para reduzir a população. E, na verdade, o Estado tinha 2 propostas. Uma era de uma política de segurança nacional de ocupação do território. E a outra, a fim de ocupar o território nacional. A outra era uma política era uma proposta das agências internacionais que tinham como objetivo promover políticas antinatalistas, principalmente nos países subdesenvolvidos, periféricos. E muitas organizações vieram para o Brasil, muitas entidades, principalmente americanas,
e realizaram um procedimento de laqueadura das mulheres, cito como exemplo a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, entre outros. Em 1952, houve a Conferência Internacional de Planejamento Familiar em Bombaim, na Índia, e surgiu o interesse de criar a IPPF, International Planning Parenthood Federation, a fim de treinar médicos para o planejamento familiar em escala global. E aí, inúmeros países desenvolvidos e instituições deram apoio financeiro à instituição, e ela atuava principalmente na América Latina e na África. Aqui no Brasil se destacam duas entidades que realizaram fortemente duas entidades que realizavam esterilização feminina nas mulheres, que é a BENFAM, Sociedade Civil do Bem-Estar Familiar no Brasil, e o Centro de Pesquisa e Atenção Integrada à Mulher e à Criança, o CEPAIN, que as duas são entidades sem fins lucrativos que recebiam doações e realizavam o procedimento. A BENFAM foi criada em 65, na Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e o CEPAIN, ele foi financiado a BENFAM foi financiada pelo capital internacional, principalmente pela IPPF, e tinha convênios com prefeituras, secretarias de saúde, sindicatos, laboratórios de medicina. A Igreja Católica era contra, por questionar o não uso de métodos naturais para contracepção. E as duas entidades, elas se consideravam benfeitoras em relação às mulheres pobres que não tinham controle da sua vida reprodutiva. A Andréa Moraes, ela pesquisou o CEPAIN, e o diretor do CEPAIN na época, que era o Hélio Aguinaga, ela entrevistou ele, e ele enxergava essas mulheres como mulheres pobres, sob a falta de cuidado de si, recursos financeiros e informação adequada. Então, ele se enxergava como um cuidador perante essas mulheres, principalmente as mulheres pobres. A partir de 1991, o CEPAIN foi alvo de denúncias, principalmente de feministas, demógrafos e pessoas parlamentares, pessoas de outras áreas da saúde, e foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI aqui no Rio de Janeiro, e a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI de âmbito nacional. As duas ressaltavam que a instituição produzia esterilização em massa no país, e também havia uma denúncia que, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que as mulheres que eram laqueadas eram mulheres pobres e negras. Havia uma massiva esterilização de mulheres negras. E aí as provas das denúncias foram concentradas pelo IBGE, pela SEBRAP, pelo Ministério da Saúde, pela Unicamp, pelos movimentos feministas. Já o Hélio Aguinaga, ele contava com o apoio do Roberto Marinho, e ele publicava no jornal sobre o caráter filantrópico da instituição, que seria considerada benfeitora em relação às mulheres pobres. E aí, o resultado da CPMI foi que a esterilização foi considerada pelo CPMI, o CEPAIN, que realizava esterilização em massa no país, e a BENFAM e a CEPAIN, que eram caracterizadas como entidades que promoviam políticas de controle populacional, com a ajuda de governos estrangeiros e organismos internacionais. E aí o CEPAIN fecha, e a BENFAM ainda permanece ativa. E aí, nesse cenário, surge a criação da lei para regulamentar o procedimento no país, porque inúmeras mulheres realizavam o procedimento, e
em muitas instituições privadas e também pagavam para realizar junto com a cesárea, e havia muita denúncia. E a pílula e a laqueadura eram os métodos mais utilizados no período que antecede a lei. E aí o Eduardo Jorge, do PT até então, ele formula o projeto-lei que culminou na Lei 9.263, que foi regulamentada em 1996. De acordo com ele, a lei foi produzida para reduzir o número de mortes por aborto, a esterilização de mulheres jovens, mortes maternas e cesáreas desnecessárias. E a lei vem para regulamentar o parágrafo 7º da Constituição, em que diz que o planejamento familiar deveria ser assegurado pelo Estado. E era um direito individual do casal. Individual e do casal. E aí na lei diz que na vigência da sociedade conjugal a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. E então, como eu já havia dito, o meu objetivo é analisar as representações e as práticas dos médicos e das pacientes a respeito dos requisitos legais para a laqueadura. Se eles incorporam a perspectiva do planejamento familiar ou não, e como se dá a relação da lei na prática médica e o modo como é pensado o corpo feminino nessa relação. Além disso, como um objetivo específico, eu busco verificar se há diferença no discurso dos médicos e das pacientes para a realização da cirurgia em relação ao estado civil da paciente, porque na literatura sobre o tema é ressaltado que os médicos utilizam o termo arrependimento. Eles acreditam que as mulheres no futuro podem se arrepender de não dar um número de filhos adequados para o marido se elas vierem se casar novamente, etc. E aí eu busco entender isso também, como são pensados os direitos sexuais e reprodutivos dessas mulheres e como os médicos pensam essa relação de autorização do parceiro de se recusar ou não de assinar o termo de consentimento. E também se os médicos estão pautando a discussão. Aí na parte do meu projeto que eu trabalho com a revisão bibliográfica, eu inicio dizendo que a queda no país ocorre por diferentes fatores, como a migração para a área urbana a partir da década de 70, a inserção no mercado de trabalho das mulheres e também o uso de métodos contraceptivos. Na década de 70, as mulheres com maior nível de escolaridade e renda realizavam a laqueadura como final do ciclo reprodutivo dela. Já na década de 70, isso é alterado com o aumento das pílulas, com o aumento das pílulas e a camisinha e esterilização masculina. E aí reduz o número de laqueadura das mulheres de classe média e alta, enquanto a esterilização feminina foi o método mais utilizado pelas mulheres pobres. E aí eu utilizo no meu trabalho uma autora que é da demografia, Elza Bercó, que até no momento dessas denúncias ela também estava em pauta a perspectiva dessa autora. Ela fala que o número de pessoas que usam anticoncepcional no Brasil cresceu, chegando a 80,6% no grupo de mulheres unidas, e reduz a fecundidade do país. Entretanto, apesar dessa redução da taxa, ainda há uma grande proporção de gravidezes não planejadas ou não desejadas e um número grande de filhos de mulheres com menor escolaridade e renda. E isso, de acordo com a autora, demonstra o acesso desigual aos métodos contraceptivos no país. E aí ela utiliza um conceito, principalmente, isso foi anterior à implementação da lei, que é o termo cultura da esterilização. Ela diz que o processo da esterilização no país segue seu curso como se já fizesse parte de uma cultura, que leva a que todos os anos cortes de mulheres ponham fim à sua capacidade reprodutiva. E essa cultura seria realizada nas relações familiares e sociais dessas mulheres, e teriam marcadores fortes aí ligados à renda, geração e classe. E aí, mulheres que tinham suas mães, irmãs e amigas laqueadas também realizavam o procedimento como forma de regular sua esfera reprodutiva, de forma definitiva. E ela diz que elas veem, principalmente as mulheres pobres, veem na esterilização uma tábua de salvação, porque seria o meio delas conseguirem
não ter mais filhos. E aí eu utilizo também duas autoras, Perpétua e Asma, que dizem que as mulheres com níveis socioeconômicos mais altos teriam mais informações e mais acesso aos métodos contraceptivos, e elas fariam uso da esterilização quando elas já tivessem um número planejado de filhos, ao passo que as mulheres pobres, no caso das mulheres pobres, isso daria de forma diferente. As mulheres teriam os filhos, e aí maior do que o desejado, com menos intervalo entre os nascimentos e sem planejamento reprodutivo. E aí a partir daí elas fariam uma laqueadura. E aí eu utilizo alguns autores para tentar trabalhar o meu tema, como Foucault, a professora Andréa Moraes, que eu saltei, a Valéria Korosakis, também, que é da antropologia, a Emily Martin, a Fabiola Roden, Bonet, entre outros. E aí eu quero pensar também como trabalhar com a ideia do Foucault de saber e poder, e também trabalhar com o livro da Fabiola Roden, Uma Ciência da Diferença, Sexo e Gênero na Medicina da Mulher. Essas aqui. Eu vou passar algumas coisas aqui. E aí eu tenho interesse em algumas... em algumas perguntas. Qual a relação entre as mulheres e os cônjuges acerca do procedimento? O que ocorre quando o cônjuge se nega a assinar? As mulheres de classes populares se distinguem das mulheres de camadas médias e altas no âmbito da reprodução e planejamento familiar, como exposto por Perpétua e Asma? Quais são os discursos médicos a respeito dos critérios da cirurgia? Como funcionam as políticas de planejamento familiar no país? O assunto de a esterilização feminina vem sendo trabalhado, mas principalmente por áreas como saúde coletiva, estudos populacionais, na antropologia é bem recente. E aí a professora Maria Luísa Harborn, do IMS, me deu uma dica de conversar com a Cristiane Cabral, que também tem um trabalho sobre esterilização. Eu vou procurar conversar com ela. E eu acho que é interessante trabalhar com esse tema, porque esse tema foi discutido no período que antecede a lei, e eu quero pesquisar a prática médica e como isso se dá na prática médica, como é a relação dessas mulheres, quem são essas mulheres que estão procurando esse serviço no sistema de saúde, como se dão as relações de gênero, como ocorrem as políticas de planejamento familiar no país. E para isso eu vou fazer campo, como eu já havia ressaltado. E aí eu estou em dúvida entre dois lugares, se eu consigo fazer em dois lugares, eu estou vendo ainda, já estou conversando. E aí eu vou realizar entrevistas em profundidade com os médicos e com os pacientes, e também vou fazer a observação do participante. Eu fiz um roteiro mais ou menos organizado para depois eu pensar nas questões melhor. E assim, para finalizar, eu queria entender o porquê dessa virada, o porquê do Estado agora colocar como um direito assegurado que as mulheres possam fazer o procedimento, porque houveram inúmeros eventos internacionais, diversas conferências na Índia, em Pequim, começaram a debater sobre direitos sexuais e reprodutivos, e como se fossem direitos, priorizando como direitos humanos. Em Pequim, na Conferência Mundial sobre a Mulher, e também na Conferência Internacional da ONU sobre População e Desenvolvimento. E aí, os termos direitos sexuais e reprodutivos, direitos, são muito ressaltados. Aí eu pretendo explorar melhor isso, também o que seria o planejamento familiar, e tentar entender o porquê do Estado estar controlando agora, porque eu li no manual do Ministério da Saúde, produzido recentemente, só um minutinho, um manual sobre direitos sexuais e reprodutivos produzido pelo Ministério da Saúde em 2005, e o slogan era uma prioridade do governo. E lá eles apontam que essas instituições, essas entidades de fora vinham para o Brasil e realizavam esterilização em massa. Isso é descrito nesses manuais, e eles, no próprio manual, aponta que o Estado se manteve distante desse debate, e eu quero entender o porquê
porquê do Estado estar agora tomando frente em relação a isso e tentar compreender como isso é estabelecido nas práticas e nas representações médicas dos pacientes. Acho que é isso, tá bem inicial, assim, eu comecei agora, estou montando meu projeto, mas espero que seja útil esse debate. Obrigada.